vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, na natureza, e que possamos assim dizer: Jesus, bom e amado Mestre, agradecidos estamos por esta noite e que estamos reunidos em Teu Santíssimo Nome para aprender um pouco mais da vossa doutrina deixada há mais de 2000 anos. Rogamos aos mentores espirituais da Casa de Conselheiro que possa nos auxiliar, nos fortificar para a noite de estudo, de compreensão, para que o nosso irmão Alexandre possa ser bem intuído, seja feliz no seu estudo, que o seu anjo protetor, que todos esses trabalhadores do bem possam nos envolver agora e sempre, e que os anjos do Senhor possam nos iluminar, nos fortificar, para que possamos caminhar a nossa jornada. E rogamos ó Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, que possa envolver a todos aqueles irmãos que se encontram nesse momento em hospitais, em leprosários, em asilos, onde há o sofrimento e a dor. E todos aqueles que nesse momento se encontram em nossos pensamentos. Que essa corrente de amor, de fluidos benéficos, possam alcançar a cada um desses irmãos e a todos aqueles profissionais de saúde que estão cuidando. Que o médico dos médicos possa olhar a cada um com seu olhar de misericórdia, para que todos possam, de acordo com seu merecimento, receber o remédio necessário para o seu conforto, não só material, como também espiritual. E que possamos, assim, agradecer mais uma vez a proteção de nosso Pai de misericórdia por estar conosco nessa noite. E que possamos, assim, dizer: muito obrigado, Senhor, e agradecemos do fundo dos nossos corações. E que possamos passar a palavra ao nosso irmão expositor, que fará o trabalho da noite de hoje, em teu santíssimo nome, e que assim seja. Graças a Deus. Tá. Então, o estudo de hoje é do livro Pedras do Mestre, é a 5, o Calvário e o Tabor. Para iniciar, vou ler capítulo 9, e João os levou a um alto monte, onde ficaram sós. E ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente. Nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante dele Elias e Moisés, conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu um mudo e os envolveu. E disse: Eis meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado. Então, referente a essa passagem, eu vou trazer uma questão referente a fenômenos mediúnicos e uma questão referente à reflexão sobre os ensinamentos, né, que essa passagem pode dar. Aí na nossa questão moral mesmo, né, de melhoramento espiritual. Então nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus, né, no Monte Tabor. E essa transfiguração da qual se extrai inúmeros ensinamentos para a nossa vida, né? Depois de seus discípulos, ele iria sofrer, ser morto e ressuscitar, né? Jesus, Pedro e Tiago
vão para o alto do Monte Tabor. E no cume, Jesus começa a orar. E durante a prece dele, ele se transfigura, né? Ele muda totalmente o seu estado físico. E Mateus afirma que Jesus foi transfigurado ali diante deles do nada, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, ele mostrou um pouco da sua iluminação, né? Porque todos nós sabemos que Jesus é pura luz, ele é um perfeito. E nesse momento, o profeta Elias e Moisés apareceram, né? E Jesus começou a conversar com eles. Para quem não sabe, Elias e Moisés, eles já haviam desencarnado há muito tempo, né? Muito antes desse momento. E referente a esse acontecimento, mais do que fenômenos espirituais eles são, né? E nós devemos focar também nos ensinamentos dessa passagem. Então, eu peguei aqui uma questão respondida por Emmanuel, do livro Consolador, é a questão 310, que é feita a pergunta: a transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? E ele responde: todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se materialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Né? E referente bem a essa passagem, eu encontrei uma parte no livro Transição Planetária, que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo. E aí eu peguei aqui alguns trechos que ele diz: portanto, sabemos que a vida prossegue. Seria lógico, em consequência, vivermos de maneira compatível com essa convicção. O que realmente não ocorre. Jesus morreu a fim de que pudesse ressuscitar o terceiro dia, demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação de suas palavras luminosas. Graças ao seu retorno é que o Evangelho pôde ser confirmado e a mensagem de que é portador tornou-se esperança de todos aqueles que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao medo ou ao desânimo. Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a todos. É dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da vitória sobre o decesso tumular. E com isso, Jesus ressuscitou para nos demonstrar, né, a sobrevivência e a imortalidade do espírito, a vida que nunca se acaba, para confirmar o seu evangelho e as palavras luminosas que libertam a alma. Conforme o fenômeno dessa materialização, né, que ocorreu, né, dos nossos irmãos desencarnados, de Cristo mudando a sua forma, nós vemos que o perispírito é invisível no seu estado normal, mas ele é formado de matéria etérea. E o espírito, ele pode, em certos casos, por um ato de sua própria vontade, fazê-lo sofrer uma modificação molecular e que acaba tornando-o momentaneamente visível ao olho nu, né, dos encarnados. E é assim que se produzem as aparições, né, inclusive essa que ocorreu na passagem, que, como outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Né? Nós, como espíritas, sabemos que não há nada de extraordinário disso.
né? E conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição, às vezes, ela pode ser também bem vaga e bem vaporosa, né? E outras vezes ela é nitidamente definida. Você vê perfeitamente os contornos do perispírito. E outras, né? Enfim, tem todas as aparências de matéria tangível. Pode mesmo chegar à tangibilidade real, né? A ponto de observar do observador ele se enganar sobre a natureza do que se tem diante de si. Ele não consegue saber realmente, é um espírito, se é alguém encarnado, está ali. E assim nós vamos percorrer o caminho dos ensinamentos e dos esclarecimentos a serem extraídos dessa passagem evangélica da transfiguração, né? E aí peguei uma interpretação feita pelo espírito Caiba Schutel, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né, que é uma edição de 1928. E ele diz o seguinte: Jesus tomou 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e levou-os ao Monte Tabor. E mostrou-se a esses que havia escolhido para apostolar a causa, tal como era no mundo da verdade. Ou seja, apareceu-lhes em espírito. Tão belo e radiante estava que o evangelista, por não conhecer outra expressão para descrever a apresentação do Cristo de Deus, disse haver se tornado em extremo resplandecentes as suas vestes. Acrescentando Mateus, o seu rosto brilhava como o sol. Diz mais o texto que Jesus, em sua alta e divina sabedoria, exaltou os espíritos de Moisés e Elias, que vieram trazer a excelência ele, Jesus, ensinou aos discípulos. E ainda, para maior convicção daqueles que representavam o colégio apostólico, uma nuvem os envolveu e a voz do céu clamou, apontando-lhes Jesus: esse é o meu filho dileto, ouvi-o. E como vemos, o divino mestre vestiu-se de todos os esplendores, cercou-se de todos os testemunhos, para demonstrar aos seus futuros seguidores a tarefa que lhe estava confiada, testemunho da terra. Os 3 discípulos queriam transmitir aos demais as cenas indescritíveis que presenciaram, testemunho do mundo dos espíritos, representado dignamente pelos espíritos de Moisés e Elias, que apareceram positivamente a todos. Testemunho do próprio Jesus, que, destacando-se do corpo material com que subiram ao monte, apresentou-se com o corpo imortal. Deixa eu me perder aqui rapidinho. Com o corpo imortal com que ascenderia ao infinito. Testemunho, finalmente, do Supremo Pai, que, ecoando na nuvem de fluidos amorosos, seu divino verbo, confirmou mais uma vez a sua direção pelo Filho amado, que deveria ser ouvido e obedecido por aqueles que, mais tarde, teriam de apregoar suas palavras redentoras pelo mundo todo. Conclui-se daí que os esplendores do Cristo não são materiais, mas espirituais. As manifestações do Cristo não são carnais, mas manifestações de espíritos. Ouvir a Cristo deve, pois, ser o nosso principal desejo. Ouvir a Cristo pelos discípulos, ouvir a Cristo pelos representantes do mundo espírita, ouvir a Cristo pela voz que fala nas nuvens, porque todos dão testemunho do Cristo em terra, nos ares e no mundo espiritual. A lei do Cristo, Jesus, demonstra a existência da alma pelo desdobramento e transfiguração. Demonstra a imortalidade da alma com a aparição e comunicação de Moisés e de Elias. E o Verbo, nas nuvens, sanciona o divino infinito para que a palavra não passe e seja cumprida integralmente. A transfiguração
é a pregação do cristianismo com todas as forças da vida eterna. E essa descrição, né, de tudo que ocorreu já fala por si só. Eu não tem nem mais o que dizer após ver isso. Já deu todos os detalhes precisos. E eu também fiz aqui uma pesquisa sobre uma interpretação doutrinária, né? E no livro aprofundando do estudo aprofundado da doutrina espírita, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2, né, eu encontrei a seguinte aí, descrição. Nas transfigurações ocorrem modificações na propriedade do perispírito, que se reflete no corpo físico. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo, e algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. Então, essa questão está explicando, né, o que realmente aconteceu ali, naquele ato. E também encontrei no livro A Gênese, capítulo 14, item 39, falando sobre essa transfiguração, que é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Então, é mais uma definição dada, né? E é importante nós não nos fixarmos apenas nesse fenômeno, né? Foi realmente só para dar uma definição, para poder ser compreendido o que aconteceu. Mas, sobretudo, nas lições espirituais que o subsidiam, né? Devemos refletir sobre a autoridade espiritual do Cristo, o entendimento de ser ele o Messias guardado, a ideia da sobrevivência do espírito e da reencarnação, os fenômenos mediúnicos também, né? E tomada em sentido simbólico, a transfiguração ela significa que as provas materiais, quando cumpridas em conformidade com as leis divinas, elas transfiguram o espírito, tornando-o puro e luminoso, assim como aconteceu com Jesus. Jesus estava ali orando para o Pai, se iluminou. Fora que ele, em toda a sua encarnação, ele sempre agiu de maneira iluminada, né? Tendo humildade, amor ao próximo, seguindo realmente as leis de Deus, as leis universais, né? E essa materialização ela foi tão real, né, dos profetas, que o Pedro ele pede permissão para levantar os tabernáculos, um para cada um, né? E essa ideia foi afastada não só pela impossibilidade de executá-la, como também porque Jesus que quer que seu tabernáculo seja o nosso próprio coração, né? Purificado pela fiel observância de seus ensinamentos, as leis de Deus. E, estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, né? E da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram um grande medo, né? Porque eles não conheciam aqueles fenômenos. Se hoje em dia já é difícil, imagina naquela época, que não sentia nenhuma noção de religiosidade, nem de fenômenos. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou. Ele disse: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então os apóstolos realmente eles conseguiram ali guardar esse segredo para não criar um alvoroço em razão nos próprios outros apóstolos, né, e no restante dos amigos e da população de Cristo. E também mais um efeito físico acontece no alto do monte.
onde se encontravam reunidos Jesus, 3 apóstolos e 2 espíritos desencarnados. O fenômeno da voz direta, vinda do interior de uma nuvem luminosa, também materializada. A voz que ouviram era um hino de glória, espíritos superiores entoavam em louvor. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso lado. Todavia, manto de névoa espessa amou a voz poderosa da revelação divina. Esse é meu lado filho. A ele manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. E a existência terrestre, ela efetivamente tem angústias e aflições amargosas na gente. E, convenientemente, com tudo que as criaturas precisam guardar a serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária, elas contêm esclarecimentos profundos para o nosso espírito, né? Lições realmente ocultas pelos grandes. E a voz de Deus fala sempre através dela, né? E com os esclarecimentos expostos à transfiguração de Jesus no monte, ele apresenta inúmeros ensinamentos para a gente. Que, novamente, falando, é a confirmação da autoridade de Jesus, né, como caminho, verdade e vida em direção ao nosso Pai. A existência, a sobrevivência e a imortalidade do Espírito, né, que vieram através dos fenômenos da transfiguração e das aparições, né, transfiguração de Jesus e as aparições dos nossos irmãos desencarnados, profetas. A palavra que deve ser escutada e cumprida integralmente e a importância dos testemunhos divinos e cristãos, quer de encarnados e desencarnados. A transfiguração de Jesus demonstrou a grandiosidade de seu espírito. E outro ensinamento é que, pela imortalidade do espírito, quem não alcançou a perfeição da vida corporal pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência, nascer e renascer, através daí da famosa reencarnação. E a cada nova existência, o espírito dá sempre um passo a caminho do progresso. Quando se libertar de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provações da vida corporal. Ele irá trabalhar apenas para o próximo, através do amor, seguindo as leis de Deus. Coisa é essa. Obrigado por terem me ouvido o tempo todo. Mestre Jesus, eu lhe agradeço muito por ter tido esse gesto de humildade conosco, ter vindo aqui no nosso planeta, ter se diminuído tanto para encarnar num corpo imperfeito, assim como o nosso, ter apenas sofrido com a nossa ignorância e mesmo assim ter nos ensinado todas as leis de Deus e nos amado incondicionalmente. E obrigado por continuar nos ajudando até os dias de hoje. Mestre, peço que nesse momento permita que os trabalhadores da luz possam estar adentrando nos hospitais, nos presídios, possam também estar auxiliando os moradores de rua, enfim, todos que precisam de um auxílio, que estão a sofrer de alguma maneira, levando um pouco de paz, um pouco de alento a cada um. Graças a Deus.